Nessa homelista vamos falar agora sobre os filmes da Marvel que vão permear os nossos cinemas depois das tragédias e das coisas que aconteceram em Vingadores Ultimato. O que será que Kevin Feige e companhia estão preparando? Nós vamos aqui falar sobre os filmes e as possíveis histórias da nova fase do MCU nos cinemas. Para começar, vamos falar sobre um filme já confirmadíssimo e que vai chegar aos cinemas em breve, é o Homem-Aranha Longe de Casa, ou conhecido também como Homem-Aranha 2, o terceiro filme, Não, 1, 2, 3, 4. Deve ser o quarto filme do Tom Holland no MCU, mas que é só o segundo filme da fase solo do Homem-Aranha. Esse filme já tem o vilão confirmado, né? Vai ser o Mistério, mas que parece que ele não é um vilão, ele começa sendo um amigo do Peter Parker e vai mostrar principalmente os acontecimentos pós-Vingadores Ultimato. You don't want any part of this. O filme vai mostrar as consequências de Vingadores Ultimato, como que aquele salto temporal que a gente viu ali no comecinho do filme de 5 anos afetou isso, e também como é que a volta da galera depois da reversão do estalo do Thanos afetou o universo da Marvel. Mas o importante dizer da história desse filme é que pela primeira vez a gente vai ver o Peter Parker começando a lidar com as consequências de realmente ser um super-herói, diferente do que a gente viu no primeiro filme, no Homecoming, né, Como é que é o nome do filme? De Volta ao Lar! Homem-Aranha de Volta ao Lar. Mas a gente vai ver principalmente a apresentação de um personagem, de um vilão que nunca foi mostrado nos cinemas, que é o Mistério. O Mistério, que vai ser interpretado pelo Jake Gyllenhaal, é um vilão que lida com elementos místicos, com elementos, na verdade, e também com todo um lado místico que existe dentro da Marvel. Ele faz muita coisa com ilusionismo, trabalha com muita fumaça e também será um cara por trás dos elementais, que são os gigantes de pedra, água e fumaça que aparecem nos trailers de Homem-Aranha. Tenho muita fé nesse filme e acho que a gente vai ver um crescimento substancial da importância do Homem-Aranha no universo da Marvel nos cinemas. E olha só, esse é o único filme confirmado, oficialmente confirmado da Marvel até agora, para fase 4. Mas nós sabemos que existem várias outras datas confirmadas pela Marvel e que teremos algumas sequências daqui para frente. E agora a gente vai falar sobre os prováveis filmes e quais são as histórias que eles devem lidar. Primeiro de tudo, a gente deve ter um novo filme do Pantera Negra, que deve começar a ser filmado em 2020 e vai mostrar como que o Wakanda reagiu depois de tudo que aconteceu em Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. A nação do Pantera Negra saiu das sombras depois do final do primeiro filme do herói, onde a gente vê que o T'Challa vai lá e fala pra todo mundo o que é Wakanda e que eles estão lá para derrubar muros e tudo mais. E neste filme a gente deve ver, além de toda a repercussão do que é esse país pro resto do mundo, a gente deve ver também como que vão ser os desafios do T'Challa em relação ao reinado e ao governo dele em Wakanda e como que ele vai lidar com toda a tecnologia e conhecimento que eles têm relacionada ao mundo inteiro. Além disso, é muito provável que a gente tenha um crescimento de importância da Shuri nesse filme. Ela que foi uma personagem muito bem recebida pelo mercado e pelos fãs e que não ganhou muito espaço em Guerra Infinita e nem em Ultimato, até porque ela sumiu lá no estalo. Ela deve ganhar um papel um pouco mais importante ao lado do seu irmão e quem sabe começar a governar Wakanda de fato com ele. Outro filme que a gente tem quase que confirmado aí é o Doutor Estranho 2. Pois é, o Stephen Strange sumiu no estalo do Thanos e ele já sabia, era a única pessoa que sabia que só existia uma maneira de sobreviver àquele ataque. E, obviamente, foi tudo que aconteceu em Vingadores Ultimato. Mas como será a história de Doutor Estranho 2? Com certeza ele vai lidar com o universo místico da Marvel e é muito provável que ele fale sobre todas as possibilidades e as realidades que foram criadas depois de Vingadores Ultimato. Apesar da gente saber que o Capitão América voltou no tempo e colocou as joias em todos os lugares e que deixou o passado e o presente do jeito que deveria ser, o Doutor Estranho é a pessoa ideal para mostrar pra gente as realidades alternativas que acabaram sendo afetadas devido à viagem no tempo que foi feita com Vingadores Ultimato. E aí a minha aposta vai para os Illuminati, que é um arco da Marvel que lida com os Vingadores e principalmente com o Doutor Estranho. O Homem de Ferro também está envolvido, mas o Doutor Estranho pode ser a chave para apresentar esse grupo e essa fase diferente dos quadrinhos no universo cinematográfico da Marvel. Você já pensou se isso acontece? Seria muito show.
Quarto filme para se falar aqui nessa homelista é o Capitã Marvel 2. Essa heroína ganhou muita importância no mercado e para a própria Marvel depois do baita sucesso que o filme fez. E ela não teve um papel muito importante em Vingadores Ultimato como muita gente esperava. Afinal, ela é literalmente a heroína e o herói, a personagem, a pessoa mais poderosa que existe na Marvel. Mas a gente não viu isso de fato, né? Se a gente vamos combinar aqui que ela quebrou 2 naves, foi basicamente o que ela fez. You want me to break something, man? E a gente precisa ver uma reformulação da personagem de fato nos cinemas. E acho que isso vai acontecer em Capitã Marvel 2. Pra quem leu os quadrinhos mais recentes, sabe que a personagem sofreu uma reformulação e que ela tem histórias mais novas que são bem impactantes e que são mais importantes pra quem é realmente fã do personagem. Em uma delas, que ela lida com o Alpha Team e com toda uma frota galáctica da Alpha Team, ela está baseada na Terra e acaba indo pro espaço para conseguir proteger um pouco mais a Terra com os seus amigos da Alpha Team, né, com seus parceiros. E nessa história, ela acaba revisitando o passado dela e outras coisas. Pode ser um dos arcos que a Marvel acabe se inspirando, até porque, pelo visto, a Capitã Marvel vai ficar um pouco mais de tempo na Terra dessa vez. Já que ela passou a maior parte, aí, desde os anos 90, quando aconteceu o primeiro filme dela, viajando pela galáxia para defender outros planetas. Pode ser que tenha chegado o momento dela finalmente liderar os Vingadores e ser um personagem chave para a nova fase da Marvel. Guardiões da Galáxia Volume 3. Pois é, o terceiro filme de Guardiões da Galáxia que passou por muitos problemas nos bastidores depois da demissão e da readmissão do James Gunn como diretor, vai chegar aos cinemas provavelmente em 2021 e deve ter um pouco da sua história modificada, já que era para ele chegar em outra data bem mais perto do que a gente vive hoje nos cinemas. Mas uma certeza nós temos. Teremos em Guardiões da Galáxia Volume 3 um novo Guardião, porque se você assistiu Vingadores Ultimato, você sabe muito bem que o Thor acaba indo com o Rocket para as galáxias para procurar a real vocação dele. Yes! We know each other! He's a friend from work! Além disso, a gente sabe que o Adam Warlock será um dos personagens principais deste filme. Isso confirmado pelo próprio James Gunn. Pra quem não conhece, o Adam Warlock nos quadrinhos é o cara que praticamente lida sempre com a Joia da Alma, mas ele também já fez parte dos Guardiões e é um dos seres mais poderosos da galáxia. E pra quem não viu, a última cena, a cena pós-créditos de Guardiões da Galáxia 2, mostra a galera, a Isha, né, que é uma das representantes da raça dos soberanos, com um casulo que ela chama de Adam, e aquele exatamente é o Adam Warlock. Sexto filme da nossa lista é O Mestre do Kung Fu, o Shang-Chi. Who? Exatamente, um dos mais desconhecidos, digamos assim, mas que vai ser uma das novas investidas da Marvel nos cinemas. Ele é um personagem bem de lado, digamos assim, de tudo que a gente já viu nos quadrinhos, mas que pode ter uma força muito importante nos cinemas. Além de atrair todo o público da China, que é um dos mercados, ou o mercado mais importante dos cinemas, a gente sabe que ele já fez parte dos Vingadores e tem histórias muito importantes que lidam com os personagens principais da Marvel. Esse filme deve chegar aos cinemas depois de 2021. Junto com um filme da Viúva Negra que também já está confirmado, mas que não foi oficialmente anunciado pela Marvel. A Scarlett Johansson deve não, né? Vai repetir o seu papel como Viúva Negra e, obviamente, esse filme deve se passar na década de 90 ou década de 80, que foi o início da carreira da Viúva Negra. E é um filme que deve mostrar mais a construção da SHIELD e como que ela atuou nos anos 80 e nos anos 90. Esperamos aí um filme que consiga explorar um pouco mais o lado de espionagem, de thriller e também o lado femme fatale e realmente combativo da Viúva Negra, que não vai poder mais aparecer nos futuros filmes dos Vingadores. Hello, darkness, my old friend. E por último, a gente pode falar do filme dos Eternos, que está praticamente confirmado também. A Marvel está caçando muita gente aí para fazer esse filme e que pode ser o início da explicação da história do Thanos. Pois é, o Thanos... É você, Satanás? Esse é o filme que pode explicar a história do Thanos, ou pelo menos o começo da história do Thanos. Tudo aquilo que a gente viu lá em Guerra Infinita, dele explicando sobre o que ele queria fazer com o planeta dele, que é Titã e tudo mais, blá 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 blá. A gente pode ver uma explicação um pouco mais complexa, digamos assim. E a gente deve ter um elenco absurdamente estrelado nesse filme, já que Angelina Jolie está em negociações para ser a protagonista. Esse filme não deve chegar aos cinemas antes de 2022, mas seria uma expansão muito justa do universo cósmico da Marvel. Além disso, eu queria deixar um filme aqui como extra, um bônus, de um easter egg bem escondido que a gente tem em Vingadores Ultimato, que é o Namor. I told you, I'm not Aquaman. I am the Submariner. What's your deal?
I'm just like Aquaman, but I can't get fish to do things. Em uma determinada cena em que a Danai Gurira está falando que eles estão patrulhando o mundo e tudo mais, ela fala sobre o maremoto que aconteceu e que eles estavam investigando o que estava rolando. Pode ser que esse seja o primeiro indício de que o Namor vai finalmente aparecer no universo da Marvel nos cinemas. E claro que a gente tem aí os filmes dos X-Men e também do Quarteto Fantástico. Em algum momento eles vão aparecer, mas eu chutaria que só na fase 5. Mas os indícios vão começar a aparecer em todos esses filmes que a gente acabou de citar. E se você fosse escolher qual filme você gostaria de ver na fase 4 e na fase 5 da Marvel, não esquece de deixar seus comentários, curtir o vídeo e assinar o canal. Tchau!